E aí, pessoal? Comprometido, estamos aqui de volta. Aqui é o Ronei do canal Inside Web, ok? Na última videoaula aí, a gente trabalhou essa parte aqui do nosso projeto do cabeçalho aqui, certo? A gente trabalhou aqui esse menu, nós iniciamos a criação do componente de usuário, colocamos aqui essas informações ainda de forma estática, programamos o tema, né, Dark Light. Vamos dar continuidade então. Para a gente finalizar essa parte principal, né, desse menu superior, eu acho que é interessante a gente fazer a tela de login, né? Porque eu vou querer clicar aqui no logout, ir para a tela de login, logar, já trazer o nome da pessoa aqui, eu digitar o e-mail e a senha lá, beleza? Então vamos fazer isso. Vou voltar aqui para o nosso VS Code, tá? Então vamos lá. Nós vamos criar então uma tela, um componente para fazer login, ok? Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Aqui em Pages, tá? Essa pasta Pages, eu não sei se eu falei em outras videoaulas, ela é responsável por trabalhar as nossas rotas, ok? Então essa pasta Pages, eu digito lá /users, ele está olhando a pasta Pages. Dentro da pasta Pages tem users e dentro da pasta users tem o index.view. O index.view representa o primeiro arquivo, né? Então automaticamente ele já identifica esse arquivo e já mostra para mim o conteúdo dele. E qual que é o conteúdo desse arquivo? O componente usuário. E o que tem no componente usuário? É só um H1 escrito users, ok? Se eu quisesse criar um nome aqui dentro da pasta Pages, por exemplo, users.view, eu teria que passar aqui users/users. Aí ele abriria o componente users, tá? Como a gente eu coloquei o index direto, então não há necessidade de eu colocar o nome do arquivo propriamente dito, ok? Então vamos lá, eu só falei isso para explicar mais ou menos o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer uma modificação no nosso projeto aqui, tá? Por quê? Toda abertura do projeto, ele tem que tentar acessar a pasta index, o arquivo index, que é o primeiro arquivo que ele vai carregar. Por quê? Porque na raiz da pasta pages tem o arquivo index.view aqui. Esse inspire aqui eu vou apagar, nós não vamos usar ele para nada, tá? E dentro desse index.view, nós vamos ter o nosso login, ok? Ah, mas toda vez que eu entrar vai para o login? Não porque como eu falei nas aulas de Vuex lá, nós vamos trabalhar com token, né? E se o token for válido, ele vai direcionar direto para o dashboard, ok? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui um componente tipo esse de usuários, tá? Eu vou chamar de dashboard. Só para a gente já ter um componente não ficar dando erro lá. E aqui dentro, dashboard.view. VBase, TypeScript. E vou colocar só um H1 aqui, mais nada. Vai ser o dashboard. Beleza? Vou trocar o nome aqui, senão ele dá erro. Ok. Então, ver aqui. Na verdade, o nosso dashboard, ele não vai ser dashboard, né? Ele vai ser a lista de projetos. Então, eu vou colocar aqui projects, tá? E vou criar um componente aqui que vai já trazer de cara a lista, project list. Pronto. E aí vai ser o nosso dashboard mesmo. Eu coloquei aqui projetos, né? Por que projects, né? Deixa eu entrar aqui no projeto que está funcionando, ó, já está pronto. Quando a gente entra, o nosso dashboard, na verdade, é a lista dos projetos que eu tenho cadastrado. Por isso que eu criei como projects lá, tá bom? Vamos lá. Ok, então eu já tenho aqui o projeto, ok, beleza. Esse index aqui, então eu vou apagar isso aqui, tá? Nós vamos criar aqui um componente novo. VBase-ts. Aqui dentro eu vou chamar um formulário que eu vou chamar de login
login form, tá? Beleza? Basicamente isso, ok? Então vamos criar o componente aqui. Vamos lá. Vai ser login barra login form.view. Então, como eu coloquei login e na barra depois eu coloquei o nome de um componente, automaticamente ele já cria esse componente e a pasta, tá? Então vamos lá, vbase ps. Vamos começar a componentizar o nosso login. Bom, nosso login, olhando no projeto aqui, ele tem esse cardzinho arredondado, tem dois inputs aqui, um botão, aqui tem um título, certo? E aqui tem o cabeçalho aqui, simplesmente com tema e o nome do projeto, tá? O nome do sistema, do aplicativo. Tá, aqui tá dando erro porque eu tô mexendo nos componentes lá, ele vai ficar dando erro aqui até a gente terminar de arrumar, ok? Vamos lá. Então, eu vou começar utilizando um componente que esse componente para mim é um dos melhores que o Viltify tem. É o componente que eu chamo ele de mutante, porque, cara, dá para você fazer muita coisa com esse componente. Ele é muito top. Ele se chama v-card, tá? Dentro de um vcard, né, eu posso ter um título, tá? Então, por exemplo, é isso aqui, ó, faça o seu login. Então, dentro de um vcard, ele tem um subcomponente, tá? Vou chamar assim, uma vcard-title. E aqui dentro eu coloco, faça seu login. Ok? Beleza. Dentro do vcard, ele tem um componente, um subcomponente que chama v-card-text. Esse componente ele serve para você colocar o conteúdo de um card, certo? É um conteúdo. O que eu quero ter dentro desse card? Ele serve meio como um container, ok? Dentro desse container do vcard, que é esse vcard test, que é um conteúdo, eu vou colocar um componente chamado vform, que é o componente de formulário do Viltify. Tá? Por que, Ronei, um vform? Observem que aqui, ó, nós temos uma validação, né? Em bem e válido, a senha deve conter pelo menos 6 dígitos. Então nós vamos colocar essa validação. Para mim colocar essa validação, eu preciso de um formulário, ok? Então, se você não colocar um formulário, não tem como colocar essa validação da forma que eu vou fazer aqui, que é a mais simples. Beleza? Então vamos lá. Coloquei o componente vform aqui. Esse componente vform ele tem algumas propriedades. A primeira delas se chama ref, que eu vou dar o nome para essa ref de form. Okay? A segunda é o vmodel, que tem todos os componentes do view, né? Aliás, do view não, dentro do view, os componentes HTML que você trabalha com dados que vem do JavaScript, tem essa propriedade de vmodel, que é chamada de diretiva, tá? Eu vou colocar aqui uma variável chamada valid, que ela vai ser um booleano, ok? Já a gente declara ela. Dentro do componente vform do Viltify, que é a libcss que a gente está utilizando, ela tem uma propriedade chamada lazy validation, ok? E ao submeter o form, que é um evento, tá? Nós vamos chamar o método sign-in, tá? Método sign-in. Beleza. Terminei de criar todas as propriedades que eu preciso do meu formulário, ok? Fiz isso. Aqui dentro, então, eu vou ter um v-text-field, tá? Que é o componente de texto do Viltify. Beleza? Não precisa criar duas tags dele. Então, esse aqui, ele vai ter um vmodel e ele vai receber uma propriedade e-mail do JavaScript, tá? Placeholder, que é o que fica mostrando ali, né? Dentro do input, um texto de exemplo. Eu vou colocar aqui seu e-mail @gmail.com, por exemplo, tá? O tipo do meu input é um tipo e-mail, ok? E o label, que é o que vai exibir ali para o usuário, ali em cima, indicando para que serve aquele input, vai se chamar e-mail. Beleza? Vamos salvar aqui. Ok, por enquanto aqui a gente não vai mexer com a regra ainda, tá? Logo abaixo desse input eu vou criar um outro input, é um vTextField. Beleza?
Esse input aqui, ele vai ter um vModel, ele vai receber uma propriedade chamada password, ok? Ele vai ter um placeholder, vou colocar aqui assim, digite sua senha, tá? Ele é um do tipo password, que é justamente para ocultar os caracteres do e-mail, ok? E aqui no label, vamos colocar senha, beleza? Logo abaixo, eu vou colocar, logo abaixo aqui desse último text field aqui, então nós vamos ter um botão, né, para poder logar. Eu vou usar o componente do próprio Viltivar, que é o VBTN, ok? A cor desse botão vai ser a Sussex, que é a verdinha, tá? O tipo do botão é um botão que vai dar um submit, então ele é um submit, ok? E aqui, para ele dar um espacinho desse input aqui, dar um espacinho um pouquinho, não ficar muito colado nele, eu vou colocar uma margem top de 8 aqui. Margem top de 8, beleza? Dentro desse botão, nós vamos ter um componente VIcon, ok? O ícone que nós vamos usar aqui é o MDI-login, eu já expliquei sobre esses ícones em uma outra aula, tá? E o texto do botão vai ser acessar, beleza? Tranquilo. Agora aqui embaixo no JavaScript nós vamos ter então a propriedade data, ela é uma Iron Function, que dentro dela abre e fecha um parênteses, põe uma vírgula aqui. Então nós temos que retornar lá então uma propriedade valid, que eu vou retornar ela como falso, por padrão, ok? A propriedade e-mail é uma string vazia, beleza? E a propriedade password, que também vai vir como uma string vazia. Ok, tá pronto o meu formulário? Não, não está pronto. Nós vamos ter que criar, como a gente está trabalhando com TypeScript, o Vue, ele utiliza, para utilizar refs no TypeScript, nós vamos ter que criar um módulo, certo? Um módulo que vai representar esse ref aqui, tá? Como que eu faço isso? Eu crio uma pastinha na raiz do meu projeto chamada modules, ok? Dentro dele eu já crio logo aqui, dentro aqui de módulos, cadê minha pasta aqui? Eu já crio logo aqui um arquivo index.ts, que ele vai exportar para mim os módulos, ok? E vou criar um módulo aqui. Eu vou chamar esse módulo de vform. V de validar, form de formulário, .ts. Tá? Esse módulo, ele vai ter umas propriedades, tá? Que a gente vai utilizar para estar fazendo a validação. Então eu vou exportar um tipo aqui, pode ser um tipo, pode ser uma interface, mas eu vou exportar como tipo, tá? Eu não vou pôr de vform não, vou pôr assim de... vamos chamar de... ficar mais intuitivo, né? Olha o clean code aí, pelo amor de Deus. Clean code não é código curto não, é nomes fáceis de ler e de interpretar, porque se uma outra pessoa algum dia for olhar esse fonte, ele vai bater o olho aqui e já vai saber, ó, esse aqui é um módulo, dentro desse módulo esse arquivo form validator. Então vamos ver o que tem nesse cara aqui. Então aqui nós vamos exportar um tipo, tá? Esse tipo sim eu vou chamar de vform, de valida form, tá? Ele vai ser igual aqui o view, ok? E o que? Um objeto, tá? Comercial, um objeto. Dentro desse objeto ele vai ter uma propriedade chamada, uma função validate. Essa função vai me retornar um booleano. Tranquilo? Propriedade, que é uma arrow function, isso. Ele vai ter uma propriedade que eu vou chamar de reset validation. Ele é uma função que me retorna um booleano. Beleza? E eu vou ter uma propriedade chamada reset, que também é uma função que não me retorna nada. Beleza? Beleza. Então, feito isso daqui, nós já temos aqui as nossas definições de tipo de um validador do próprio Vue, ok?
Então, simplesmente eu venho aqui no meu index, dou um export, asterisco, from, o quê? Ponto barra, o meu validador. Beleza. Voltei aqui no meu formulário de login, eu vou importar lá do @módulos, acabei de criar, o meu vform. Beleza? Tranquilo. Agora, no nosso formulário de login, nós vamos criar uma computed, tá? É um campo computado, né? Esse campo computado, para quem vem do Delphi, como eu, é como se fosse um calc field lá nos datasets. Para quem é da web, é um campo que ele sofre alterações conforme vai sofrendo alterações dados do seu arquivo, né? No caso é arquivo aqui, conforme o meu formulário, a ref do meu formulário, o valide sofreu alguma alteração, esse campo computado vai sofrer uma alteração. Se eu faço um campo computado apontando para o meu Vuex, quando o meu Vuex sofre uma alteração, esse campo computado já sofre uma alteração automaticamente. Eu não preciso me preocupar em estar alterando um conteúdo no campo computado. Ele é referenciado à alteração de outro campo. Tá? Não sei se vocês conseguiram me entender, mas é mais ou menos isso. Para criar um campo computado no Vue, você tem a propriedade computed, ela é um objeto que recebe funções. Então, o nome do meu campo computado para fazer uma validação de um formulário tem que ser igual ao nome da ref, que é justamente isso daqui que ele vai procurar, ok? Então, eu vou colocar aqui o nome de form, beleza? Esse form vai ser de que tipo? Do tipo que eu acabei de definir em módulos ali, tá? O que esse form vai me retornar? Ele vai me retornar de dentro da minha própria classe, da propriedade refs, tá vendo? A propriedade form, aqui ó, que ela é um tipo form. Simples assim, ok? Agora eu estou pronto para fazer validação, tá? Então aqui embaixo vamos criar o nosso método sign-in, vou chamar de methods, ou a propriedade métodos, né, para eu criar meus métodos. O nome do método a gente definiu aqui no formulário, ó, sign-in, ok? Esse sign-in nós vamos ter que importar lá do nosso Vuex o método auth, certo? @store, né? Store, o nosso auth, ok? Lá dentro da store a gente já criou, né, esse método de sign-in, que é o create aqui, tá? Então vamos lá. No sign-in aqui então, primeira coisa que eu vou verificar, o meu formulário, que a minha computed aqui, o meu form.validate, se ele não for válido, eu vou dar um return aqui, tá? O que esse return vai fazer? Se o meu formulário não estiver devidamente validado os campos aqui, simplesmente não faz nada, ele vai parar por aqui mesmo, ok? Caso contrário, eu vou pegar aqui o meu auth.create, né? Ele espera o quê? Ele espera um e-mail e uma senha. Então, e-mail, this.email, senha, this.password, tá? Esse e-mail e a senha são os parâmetros do método create aqui, que é o auth_create, é o login, tá? Por que é create? Que ele dá um post, né, no banco de dados lá no back-end. Por enquanto nós não temos back-end, mas ele vai fazer essa simulação. This e-mail, this password, eles estão aqui, ok? Então, feito isso, se tudo aqui correr bem, tá? A gente vai fazer um users.verify. Acho que eu não criei, não criei esse método aqui ainda. Users.verify, o que ele vai fazer? Ele vai checar se aquele usuário é válido, ele existe de fato, tá? Então a gente vai criar esse método aqui, eu vou fazer ele meio... dá para dar uma checada aqui no... Ele simplesmente vai pegar os dados do cookie por enquanto, tá? Porque a gente não tem ainda um back-end, mas a gente já deixa pronto e depois a gente só ajusta. Então vamos criar aqui um método público,
tá? Que eu vou chamar de verify, ok. Verify. Ele vai checar aqui, ó, se eu não tenho um cookie que seja o meu token, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o meu usuário logado, certo? Context, vírgula, vou passar um no aqui, e o nome a gente não criou aqui ainda, né? Vamos criar aqui então. Eu vou criar aqui uma property aqui, ó, user logged, ok? Que vai ser um usuário. Ah, mas por que você não usa esse mesmo aqui? Quando eu for editar um usuário, eu vou precisar carregar um único usuário, certo? E eu vou usar esta própria aqui, tá? Que vai representar para mim enxergar os dados essa single, e para atualizar vai ser o update aqui. O usuário logado, uma vez logado, preenchido os dados aqui, ele não muda, ok? Então, por isso que eu estou criando uma outra propriedade parecida aqui, tá? Então, eu vou criar aqui uma mutation, vou até copiar isso aqui. Não, esse aqui, ó. Vou copiar esse aqui, vou replicar aqui, vou colocar set logged underline user, ok? Ele vai receber os mesmos dados, simplesmente ele só vai trocar essa daqui, tá? Então, é essa mutation aqui, context.count, ok? Se não tiver um cookie, né, com os dados, se não tiver um token, e aí eu venho e paro por aqui mesmo. Caso contrário, eu vou simplesmente setar o meu cookie, tá? O meu cookie aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui fazer mais... Vou pegar aqui desculpa, o cookie não. Se tiver um token, eu vou setar o usuário que está lá nos meus cookies, tá? Então, vou dar um user data aqui, vou chamar, ok? E vou mandar o cookie buscar o user, tá? E eu passo lá para o meu contexto falando que o usuário logado é o camarada que está lá no meu cookie. Ah, Rony, de onde você está tirando isso aqui, cara? Loucura, né? Isso aqui. Aqui quando eu faço o auth, ó, lembra que a gente pega, faz uma simulação como se aqui fosse uma consulta no back-end. Aí o back-end retornou para mim o usuário, ele conseguiu logar, retornou o token, retornou o usuário. Eu pego o token que o back-end retornou, que aqui eu estou mascarando um token aqui, gravo no cookie, e pego o usuário que o back-end retornou e gravo no cookie. Então a chave user, ela vai ter um objeto lá, usuário, com todos os dados do usuário, ok? Então simplesmente eu venho aqui nos meus cookies e busco ele, tá? E digo, coloca para mim lá no meu contexto como usuário logado dentro do Vuex, beleza? Então voltando aqui, ó, a gente importa também do Vuex o user, users, tá lá, né? Isso. E simplesmente eu vou chamar o verify. Só, não preciso passar nenhum parâmetro aqui. O que mais? Deixa eu ver. Beleza. Então ele faz o verify. Depois disso, para limpar as validações do formulário, eu vou chamar o método resetValidation, ok? E daí eu checo se eu não tenho dentro de users, não, né? Dentro do meu Vuex lá, eu chamei o validation, certo? Então ele jogou, não criei o getter aqui, né? Deixa eu criar um getter aqui para ele. Vamos chamar de logged user, ok? Se não tem um usuário logado, significa, eu vou dar um alert aqui, só para usuário e senha inválidos, beleza? E dar um return aqui. Caso contrário, caso eu tenha um usuário logado, eu vou colocar aqui o this.router.push. E eu vou para onde? Eu vou para o dashboard. Isso daqui é o comando do Nux para trabalhar com rotas, tá?
ele já tem essa variável aqui no contexto dele, e você pode utilizar ela em qualquer componente visual, beleza? Então, barra dashboard, nós criamos aqui a page dashboard. Criei? Então, não criei ainda. Mas tranquilo, a gente vai criar uma page dashboard e dentro dessa page vai ter um index.view. Então ele vai chamar o componente dashboard lá que vai listar os projetos, ok? O push é uma promise, né? O que significa uma promise? É um método que ele vai levar alguns segundos, alguns milésimos de segundos para rodar. Então, toda promise no JavaScript, você tem que colocar um await na frente, tá? E ele está dando esse erro aqui porque, para mim usar o await dentro do método, ele tem que ser assíncrono. Então, eu coloco a palavrinha async aqui, ó. Async. Ok? Beleza, não temos mais erro. Feito isso, bom, pelo menos o componente de login aqui teria que funcionar. Vamos dar uma conferida aqui. Aqui está o componente de login. Certo? O index aqui nós estamos chamando o login, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Ah, beleza, já está aqui. Não, perdão, esse aqui. Beleza, já está aqui, está meio esquisito. Por quê? Se vocês reparar, a gente está usando o layout do projeto já como logado, né? Para o login nós temos que criar um layout separado, apenas para o login, ok? Como a gente faz isso? Então eu venho aqui em Layouts, tá? Eu vou criar aqui um layout que eu vou chamar de login.view, tá? Simplesmente eu vou aproveitar o que já está no default aqui. Tá, vamos lá. vbase-ts, ele vai criar para mim o básico aqui, né? Então para layout, Beautify v-app. Tá? A propriedade dark, que é um booleano, já vem aqui por padrão, beleza? Eu vou aproveitar do outro componente todo o appbar, tá? A gente tem que escrever tudo de novo. Isso aqui simplesmente eu estou pegando do default aqui, tá? Todo o appbar e depois nós vamos ter um main aqui embaixo desse appbar, que é o que vai receber no caso só o componente de login, né? Mas eu vou deixar assim, caso haja necessidade de utilizar esse layout para alguma outra coisa, eu vou deixar aqui o genérico para ele entrar aqui. Esse nux barra aqui é substituído por qualquer componente que você vincula ao layout, ok? Dentro de login aqui então nós vamos ter o tema. Nós vamos ter aqui o tema. Opa! Não, né? Vamos importar o tema do store, a gente vai usar para poder trocar o tema. Aqui dentro de data, vou fazer aerofunction aqui. Eu vou ter a propriedade title, eu vou chamar de projetos, mais nada. Ao montar esse componente, ao ele ser criado, né? Monted. Cadê, meu Deus? Uma vírgula aqui, porque está dando erro. Ao montar esse componente, ao ele ser montado, o que nós vamos fazer? O monted é um método, tá? Não é um objeto. Nós vamos chamar aqui o this.beautify, né? .dark, .theme, .dark. Ele vai receber o que? De lá do meu viewX, certo? Se ele está dark ou não. No caso aqui é o single, né? O single ele me retorna Meu Jesus, ele me retorna um booleano aqui, se ele está dark ou não, tá? E no botão aqui, ó, nós vamos ter um botão que troca o tema aqui. Cadê? Título. Aqui, ó. Nós vamos ter aqui o setTheme, né? Nós vamos ter um método aqui que vai fazer a troca do tema também na tela de login, tá? Então vamos chamar o objeto methods setTheme dark mode, né? Eu coloquei lá no outro boolean e simplesmente esse cara aqui recebe
o dark mode e o meu fin.setFin recebe também a variável booleana que é passada pelo método lá. Ok? Vamos ver como é que ficou aqui. Ainda não mudou nada. Ah, por que não mudou nada? Eu tenho que ir lá no meu page, dizer que aquele page vai utilizar o layout que eu acabei de criar. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui. Acho que não. Tá? Então, como que funciona? Lá no meu page, vamos fechar aqui, né, para não confundir a cabeça. Vamos lá. Fecha, fecha, fecha. Aqui no meu page, como eu falei, o index vai ser o login, né? Eu tenho que simplesmente vir aqui, ó. Qual que é o layout que ele vai usar? É o de login. Tá, por que o outro eu não preciso colocar nada? O que eu não colocar nada, automaticamente o Nux vem, pega o layout default e aplica no componente aqui, beleza? Eu quero fazer um layout do meu jeito, personalizado, eu tenho que vir no componente, carregar essa propriedade aqui e colocar exatamente o nome do arquivo que eu criei. Ele vai modificar, tá? Aí, ó, beleza, ó, ele já pegou aqui certinho o meu layout. Agora é só a gente ajustar ele, ok? Então a gente vai lá no nosso componente login, que é o que ele está renderizando aqui, tá? Vamos fazer umas configuraçõezinhas no nosso vcard, tá? Então ele vai ser redondo e eu quero que seja grande. XL significa grande, tá? Eu vou colocar uma class, um pad all de 8, né? Ele vai dar um espaçamento de todos os lados, tá? E vou colocar que eu quero que ele tenha um tamanho mínimo de 500. Vou salvar isso aqui. Beleza, ó, já ficou redondo nos cantos, ele colocou o espaçamento em todos os lados e o tamanho mínimo dele já ficou bonitão aqui, beleza? Ok. O que mais nós podemos fazer aqui? Vamos fazer agora as validações, né? Bom, como é que funciona a validação do Viltify? Os componentes de entrada de dados, eles têm uma propriedade chamada rules, regras, tá? Essas rules, ela recebe uma array de validações. Cada validação é uma função, um método, ok? Então, o que eu faço? Para me validar o e-mail, eu crio aqui um método anônimo, tá? Você passa aqui uma propriedade value, que essa propriedade nada mais nada menos é o que representa o meu vmodel aqui, que o usuário está digitando algum dado, tá? E aí, para validar e-mail, eu uso expressão regular, tá? Então, como que eu faço? Eu coloco aqui e-mail, vou chamar uma variável aqui de regex, ok? Regex. Vai receber uma expressão regular. Não se preocupe com essa carambada de caractere que eu vou colocar aqui agora. Não se preocupe. Isso daí vocês acham pronto na internet. Essa expressão regular, ela valida se um e-mail é válido. Se o cara digitou o arroba, o ponto .com, ou .com.br, tá? Não se preocupe nisso aqui. Isso aqui tudo é para fazer essa validação. Você não tem que ficar colocando um monte de if aqui, verificando um monte de coisa. Simplesmente usa uma expressão regular. Feito isso, eu tenho a minha expressão regular declarada, simplesmente eu faço um teste numa outra variável e ela vai me retornar um booleano true ou false. Então eu coloco aqui, ó, valid email, ok? Recebe o que? O meu email regex.test, tá? Uma expressão regular do tipo, ó, quando eu faço isso, automaticamente ela é um regex. Cadê? O meu VS Code tá me trollando hoje aqui, tá? Mas é isso que ele faz. E vou mandar ele testar a validação aqui. Se não for válido, então eu vou retornar um texto, e-mail inválido. Beleza? Se não, eu retorno true. Validação no Viltify. O método que você cria, perdão, eu falei que é um método anônimo que não retorna nada, me equivoquei. O método que você cria dentro da validação, ele tem que obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente retornar uma string ou um booleano. A string serve para você dizer para o usuário que tem alguma coisa errada.
Então, você retorna uma string com uma mensagem aqui, e-mail inválido, senha inválida, nome inválido, CNPJ inválido, CPF inválido, enfim, o que você estiver validando. O booleano, você retorna true, significa que se passou aqui, tá tudo ok, então eu posso ir para frente, vou adiante, beleza? Bom, entendido isso, então vamos fazer aqui da senha, né? Vamos lá, rules. Rules é o que? É um array, ok? De métodos, né? Só que eu vou ter um só aqui, value. É um iron function, ok? Vai me retornar um texto ou um booleano. Então, o que eu vou fazer? A senha tem que ter no mínimo 6 dígitos, né? Então, eu vou pôr aqui if. Eu vou tipar aqui, para mim conseguir utilizar uma propriedade da string aqui, com a propriedade length, tá? Value, ponto, ó, length, th, for menor que 6, retorna, a senha deve conter pelo menos 6 dígitos, ok? Se não, retorna para mim verdadeiro, beleza? Aqui a gente fechei meu colchete errado aqui a mais. Tranquilo. Feito isso, agora acho que a gente está pronto para testar essa validação aí, né? Então nós criamos aqui um componente login form. Ele tem um vcard text aqui. Dentro do vcard text nós temos um formulário. Esse formulário está sendo validado, ok? Esse valid ele fica true ou false conforme a minha função validate aqui, que o ref já vai passar para ele automaticamente, beleza? Perdão, eu tenho que retornar aqui como true, automático, tá? Porque depois ele joga false se não for válido. Depois disso, passou na validação aqui, eu tento logar no meu back-end. Logou no meu back-end, eu vou verificar se esse usuário é válido. Verifiquei se esse usuário é válido, eu reseto a validação. Aí ele checa aqui, essa checagem aqui, simplesmente porque a gente não tem um back-end, por isso que eu pus esse if aqui, tá? Para simular, digitar errado. Mas se tivesse back-end, passou aqui, significa que já tudo ok. Quando a gente mexer com o back-end, esse if vai sumir, tá? Não tem, vamos supor, deu errado no back-end, deu algum erro lá, ele vai me dar uma mensagem que o usuário não existe. Se deu tudo certo, eu vou para o meu dashboard. Para não dar erro, vamos criar aqui então um dashboard, né? Criar a pastinha dashboard, tem que ser exatamente naquele nome. E dentro dela aqui a gente cria o index.view. VBase, ele vai renderizar project list, né? Ok. Então vamos chamar aqui project list e boa. Beleza? Bom, a gente fez bastante alteração aí, né? Vamos testar, vamos testar. Bom, vamos ver se isso aqui está funcionando, ó. Legal, está funcionando. Vamos dar um inspecionar elemento aqui, ó, botão direito do mouse inspecionar. Inspecionar, tá? Vamos dar uma olhada aqui no nosso cookie, se está funcionando. Ó, o tema dark está falso. Eu vou jogar para true. Você clica aqui, ó lá, beleza, dark true, dark false, dark false. Beleza, está funcionando, ok? Se eu tentar logar sem pôr o usuário e uma senha, ok, ó, tá funcionando, tá dando até uma loucura aqui no meu tema, porque o meu formulário ele está dando um refresh no submit aqui. Para me resolver esse problema, para o formulário não ficar dando esse refresh automático na aplicação, simplesmente eu venho aqui, ó, no evento on submit, eu coloco prevent, pronto. O meu formulário não fica dando esse reset maluco. Então agora quando eu clico em validar, ó, simplesmente ele vai dar o erro aqui. Se eu começar a digitar aqui um e-mail e enquanto eu não colocar ele corretamente, ó, ele vai ficar errado. A partir do momento que eu coloquei ele corretamente, passou aqui. Mesma coisa com a senha. 1, 2, 3, 4, 5, não vai. 6, beleza. Significa que a minha validação deu certo. Se eu volto um caractere aqui, por mais que o meu e-mail seja válido, a minha senha não é válida. Então a minha função valid aqui, ó, simplesmente validate aqui, ela tá trabalhando 100% ok. Se eu ponho aqui 6 e dou um acessar, maravilha, estamos aqui no nosso dashboard, né, que não foi criado ainda, e a gente vai criar ele na próxima aula, tá? Para a aula não ficar muito longa. Atenção de vocês aí, muito obrigado e até a próxima. Aquele abraço, tchau!